Vamos ver então ele falando mal do RBD aí. Do nosso canal. Olha a edição, uma edição assim. E quem está uau. no Brasil? A banda RBD. A banda Não, mais sem- afeminada do Sem o coisinho não é a mesma coisa. e fazendo seus shows pelo Brasil inteiro e muitas pessoas pagando um absurdo pra Pagaria, assistir. se eu tivesse como eu Tem iria. gente que paga dízimo. Então, né, quem é ele pra julgar, né? É, Aquela se eu pagasse porcaria. dízimo todo mês. Eu acho que eu é um poderia ir no investimento bem pagar mais o show do chato. RBD. Eu acho que é um investimento bem mais chato. De música, essa é a verdade, tá bom? E recentemente um dos integrantes, né, resolveu ali pregar, né, dizendo o que é pecado e o que não é pecado. E eu quero que você assista esse vídeo Isso não é e pregar. depois a gente vai comentar Vamos um ver. pouco mais sobre o que ele falou nesse show, tá bom? Vamos lá? Olha que diva. Primeiramente, ele vai dizer que é pecado. Ser gay. A homossexualidade não é pecado! Eu não entendo essas pessoas, né, que dizem Nossa, foi tudo isso que ele falou. Nossa! Uau, pregou Nossa. muito. Disse, deem o cu, meninos. Beijem meninas, meninas. Foi. É isso. Foi isso que ele falou. É isso aí. que, por exemplo, a homossexualidade não é pecado. Pra eles não faz sentido se é pecado ou não. Por quê? Se eles não creem em Deus, então não existe lei. Quem como disse que Paulo eles não diz. creem em Deus? Exatamente. Quem disse que De ele não onde crê é em que tu Deus disse que ele não crê em Deus pra ele falar isso? tá só assumindo. Se ele não cresce em Deus, ele não precisava dizer que não é pecado, porque pra ele, foda-se. Exatamente. Mas que legal a roupa dele mesmo, achei massa. Nossa, tá muito diva. Porque eu vi o Drag Race México, que é apresentado pela Valentina, e ele foi juiz, e a roupa dele não tava ornando naquele dia, assim, não tava... Eu lembrei da palavra e agora eu esqueci de novo. Da palavra. Não era flattering, assim, não tava... Bom dia, eu tava lembrando agora do que eles apelidaram a Priscila Alcântara de Bondismo e Companhia. Ah, é porque era Genial. ela que pedia dízimo, né? Não, é que o pessoal do Twitter, tipo assim, tá tipo, ai, tá foda-se que ela saiu da igreja e tá no mundo agora, tá cantando pra gente agora, ninguém liga, tá ligado? Tipo, ninguém gosta dela. Né? Olha só, se não existe Deus, não existe lei. E continuei então, um homem se não existe hétero vendo... Poxa, eu vi RBD na infância e continuei um homem hétero. Ser gay acho muito mais legal. Pois é, tipo, eu Parece acho muito muito mais, bizarro é. porque eles dizem muito que se as crianças tiverem acesso forem... Como é que é a palavra? Se as crianças tiverem muito acesso a programações que tenham casais gays, as crianças vão ficar mais propensas a serem gays. Sim, só que toda a Só nossa que geração só viu hétero na TV e mesmo assim tem gay pra tem caramba. gente, tem gay pra caramba. Inclusive Muito gay. eles têm os seus... dentro de alguns personagens héteros... A realização de que eles eram gays. exatamente. Exatamente. lei, não Né? existe pecado. Então, por que eles estão preocupados em dizer E o que eu acho engraçado, né? Porque quanto mais... talvez a gente vai ter um movimento inverso no futuro, que é como a gente tem muito gay representado, vai ter muita criança que não vai se desculpar, não sei. Sei Que lá, vai eu não sei saber, dizer. né? se é pecado? Não é assim que funciona, né? Não, Ou não, a importância das crianças verem personagens gays é delas entenderem Que é normal. que é exatamente, que tipo, não é um problema tu Mas ser gay. ele era gay na não, série? não, Tá. ele era o... Não, ele era o pegador, assim, ele pegava todo mundo, né? Namorou várias... Então, por que eles estão preocupados em dizer se é pecado O Giovanni. ou não? Tá? É muito estranho, né? Mas vamos lá. A transexualidade não é pecado! Não é pecado mesmo. Ah, não é pecado. Não Eu é. acho que ele Não é porque na época em que a Bíblia foi escrita, o termo, a ideia de transexualidade nem existia. É. Como é que uma coisa que não existe vai ser pecado? Entendeu? Inclusive, a gente tava vendo hoje um vídeo, um dos evangelistas mais antigos dos Estados Unidos, que é o Pat Robertson, não vê problema na transexualidade. Não. Mas Na ele é contra os gays. homossexualidade, sim. Ele é contra os gays, mas contra Ele transexuais. não vê problema em transexuais que já fizeram a troca de sexo. É. Porque daí eles passam a ser homens, mulheres, quando eles trocam de sexo. Mas que louco, né? Eu acho isso uma contradição Sim. muito estranha, assim. A Caitlyn Jenner apoia o Donald Trump. É. O Kanye West apoia o Donald E Trump. que é mais depois, contradição que isso. depois ficam reclamando que a gente para de 5 em 5 segundos o vídeo, mas ele tá fazendo igual.
não tá lendo a Bíblia, ou nunca leu. Eu acho que ele nem sabe, na verdade, né? Onde é que diz na Bíblia? Isso, aham. Onde é que diz na Bíblia que transexualidade é pecado? Vai. Não existe. Vai. O que significa pecado? É muito fácil você enganar as pessoas quando você tem o poder nas suas mãos. Exatamente. 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 Agora leve essa leitura pros pastores. É. Entendeu? Que tem um poder social enorme. Exatamente. O que ele tá tentando fazer é dizer para os jovens não se sentirem culpados por sentirem o que eles sentem, por serem quem eles são, Isso. que é o que a igreja faz com eles, Isso. que é o que aconteceu com a Carol Weller. Isso aí. Microfone em um palco cheio de luzes e várias pessoas idolatrando você. Aí fica fácil. Qualquer coisa que você dizer ali, Descreveu 80% das igrejas. as pessoas vão te aplaudir. Então, Claro. certo ou errado, Descreveu o R.R. Soares, o Edir Macedo, Silas Malafaia, Marco Feliciano. Rina. pessoas vão te aplaudir. Por quê? Porque você é o grande ídolo, né? Não então, necessariamente. vamos lá. Olha todo a treta com o Roger Waters. É verdade. Entendeu? HIV positivo não é pecado! Não é também, porque não Não é. existia Ele na disse que época o da Bíblia. Vamos ver. Quero ver o que ele vai dizer. HIV não é pecado, tá? Eu acho que ele tentou dizer que não é fruto do pecado. Entretanto, se você olhar no Jardim do Éden, quando houve a queda Tinha de HIV? Adão e Eva, não havia doença, né? Não havia enfermidade. Inclusive o homem Então, Ai, gripe, meu gripe é pecado. Deus do céu, cara. gente? Gripe Olha a é pecado. leitura. Olha a leitura desse maluco. Gripe é pecado, rinite é pecado. Tá. estaria com Deus para sempre, entende? Só que depois que houve a queda, as doenças entraram... Tá, assim, ó, primeiro que 80% dos teólogos sérios não acreditam que o Gênesis 1 existiu de verdade. Que ele é só uma mitologia. É uma forma mitológica de se contar a origem do homem. Só isso. E o cara já tá partindo que é... Não, foi ali que começou, ali que é real. É tudo real. Tudo que tá escrito ali é real. Tudo que tá escrito em Gênesis é real. Aconteceu tudo aquilo mesmo. no mundo. E as pessoas começaram a morrer. Então, por exemplo, se uma mulher contrai o HIV, temos que ver, por exemplo, o que aconteceu. Será que ela teve relação sexual com uma outra pessoa que não era seu esposo? Então, tem... Nossa, cara, pode... O próprio esposo dela pode... Passou pode pra ter, ela. Pode ter... Isso que acontece mais agora. Exatamente. O cara vai lá, trai a mulher casada, dentro da igreja, ele vai lá e transa com ela, porque não pode usar camisinha também, que é pecado. Sim. E aí o que acontece? A mulher pega HIV. E agora? É pecado da mulher, então. Tá certíssimo. Porque ela que pulou a cerca. É. Não um marido que não pode se assumir homossexual. Não, Que mas... vai fazer sexo com... Ou um marido que vai ser com uma mulher exato, também, né? exatamente. Ou alguém que se droga, ou alguém que usa uma agulha e Sim, acaba porque a gente passando vê pra no outra pessoa. Kids. No Kids. Ou pode ser uma mulher também. A mulher que vai lá e transa com outro cara e traz pra dentro e passa pro marido. Pode Exatamente. acontecer dos dois jeitos. Claro. Tem aquele filme infame, né? Kids. Aham. E eles pegam HIV e eles são heterossexuais. E a guria, ela perde a virgindade com um guri que não usa camisinha pra fazer sexo com ninguém. Com nenhuma menina com quem ele faz sexo. E passa a AIDS pra ela. É. HIV, né? Que a AIDS não é HIV. muitas HIV, coisas AIDS. envolvidas para dizer o que é pecado e o que não é pecado. Mas de uma coisa nós sabemos. O HIV é fruto do pecado. Não estou falando que, por exemplo, quem contraiu estava em pecado. Não. Mas que todas as doenças, na verdade, tá. Tá, mas a HIV não Câncer, é... Não, câncer é não, pecado, não, câncer não, é HIV não é pecado. pecado. HIV não é pecado, cara. Isso Fruto quer do dizer, alguém que é HIV positivo, ele tá se referindo literalmente a uma pessoa. A pessoa que é HIV positivo não é pecado. Não é pecado Não ela é ter pecado HIV ser HIV positivo. positivo. pecado. Porra, Isso mano. é bíblico. Seria infantil. Não, ele não pode simplesmente deixar uma frase do cara. Ele tem que Minha, questionar por exemplo, tudo. dizer que uma pessoa que pegou HIV, ela está em pecado. Por que nós morremos? Porque contraímos Eu não doenças. sei nem se eu vou poder postar essa bosta no TikTok, porque esse cara faz uns discursos de ódio que assim, ó... Essa é a verdade. Mas vamos lá. Não é essa a verdade. Mas tudo bem. Você merece ser quem você quer. Você se ama, gente. É aquela frase ele é popular, mexicano. meu corpo, minhas regras. Exatamente. Eu faço o que eu quero quando eu bem entender. Exatamente. Olha só como os Deus homens faz. Por que eu não posso fazer se eu sou feita a imagem dele? Ele perderam me fez fazer assim. a masculinidade, né? Ele está se vestindo ali como se fosse uma mulher. Ele Ele um é uma dos diva, integrantes, ele é uma rainha, é por isso? Olha a inveja. Ele tá se vestindo ali como se ele fosse... Eu não vi nada demais na roupa dele. né? Do RBD, o nome dele é Christian. É triste o que ele tá falando aí, né? É aquela ideia do, olha quê? só, eu faço o que quiser com o meu corpo, ninguém manda em mim. Exatamente. O que tá de errado em fazer Não sei o que tá de errado nisso.
Você se respeita! E se algum não quiser, Vamos ver, falar alguém não quiser, né? que se foda! Isso aí. Certíssimo, moço. Ai, como eu queria ir nesse show. Mas olha ali como Quando tá. eu falo- Eu não ia ficar bem ali. Que eu sou Nossa, eu ia contra morrer ali, eu não ia morrer. as pessoas cristãs irem, por exemplo, em shows do meio secular, é por causa dessas falas aqui. Tá bom, moço. Tá bom, ok. Você não tem controle sobre aquilo que o cantor vai falar. Sobre as coisas que vão acontecer ali Nossa, ele com certeza não ia no Roger Waters. naquele palco ou Ou fora do seja, palco. as pessoas cristãs elas têm que ficar dentro de uma bolha onde elas só se retroalimentam Olha, de tudo que queria. elas. Eu queria. Fiquem Eu só também nisso. queria. Não Sai saiam. do YouTube. YouTube é secular. Exatamente. YouTube é secular. O que tu tá fazendo aqui? YouTube É. é secular. É. Vai pra igreja. É por isso que eu falo, olha só, você quer ir em um lugar legal? Vai em um lugar onde a sua família pode ir. Onde as crianças vão se divertir. Todo sabe? mundo Agora, pode ir no show da RBD. ficar indo Não nesses sei, ele não tem classificação etária? Não sei. shows aí, né, do meio secular, não é adequado para um cristão. Imagina só a cena, você é um pastor e a sua filha não é cristã. Só Eu lembrei agora do Eduardo Leite no show da Ivete Sangalo durante as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Com o calor que tá fazendo aqui no Rio, a Maria não ia tancar mesmo. É muita gente, eu não consigo. Sabe, eu fui no show do Hanson e eu achei maravilhoso, porque tava, tipo, todo mundo good vibe. Daí a gente foi aqui no Jorge Drexler. no Jorge Drexler e era cadeirinha e tal, coisa de velho. Aquilo Bah, ali, ó, eu hoje eu queria tava- muito ir no show da RBD, mas hoje não eu- ia tancar. Hoje eu tava pensando, tipo, é o show mais de velho que a gente podia ir, né? Muito bom. Perfeito. O Vandeco mandou também uma coisa pra gente assistir aqui depois. Só que você tem que Tem mais levar dois vídeos ela pra gente ver até agora, o show do né? Tem RBD, animação ainda. Eu porque nunca ela fui num gosta da show. bandinha Nossa, JP. afeminada. Aí o que acontece? Ela começa a ouvir essas coisas e depois ela vai chegar em casa. Mas eu também não, eu não gosto Sua muito. filha é feminada? Eu nunca gostei muito de show também, JP. Eu só fui Eu no vou em Drexler. shows específicos. Fui no Drexler, fui no Móveis Coloniais de Móveis Acaju. Coloniais de Acaju, fui em alguns aqui na cidade que tinha de graça na época da Festa das Rosas. Super Guides, Pública, Rocks, Esses eu eu nunca fui. Aí a Volantes. gente foi no Volantes, vários. De graça todos, né? É muito fácil não pagar pra ver banda gaúcha em Porto Alegre. Até porque quando a gente pagou pra ir no show da Pública, foi pra ir no show do Móveis Coloniais de Acaju e foi R$15. Sim. E eram várias bandas. Daí foi no Strokes, que teve o festival com Arcade Fire e o Acústicos Ovulados. Backstreet Boys, Hanson. E agora o Jorge Drexler. É. Acho que foi isso que eu fui. Casa e perguntar, papai, homossexualidade é pecado mesmo? E como que você vai explicar pra Se menina ela não é de 12 cristã, o anos que importa? que homossexualidade Não, é ele não pecado? acredita em Não é fácil Não, explicar se para você uma é pastor e criança sua filha sobre não é cristã, foi isso que eu homossexualidade. disse. Entende? Como é que a filha dele não vai ser cristã se ele é pastor? Foi o que eu tô Homossexualidade é parafraseando pecado ele. mesmo? E como que você vai explicar pra Peraí. menina de 12 anos que homossexualidade Não, é se a pecado? criança tem 12 Não anos, ela é mesmo. cristã. E como que você vai explicar pra menina de 12 Ah, meu Papai, Deus, tá voltando. O que acontece? Ela começa a ouvir essa Tem que pôr no lugar certo. porque ela gosta da mulher cristã. Só que então, imagina Ah, é. só a cena, você é um pastor e a sua filha não é cristã. Só que Eu você disse. tem Pera, como é que um pastor vai ter uma filha que não é cristã? Não faz nem sentido. Meu Deus, cara, isso não faz sentido. Isso não Sabe o faz que sentido. você fala? Filhinha, você não Levar pode ir no show, ela até porque o o show RBD foi cooptado pela esquerda. Isso E daí tu não leva ela no show. do RBD Isso. porque ela gosta da bandinha afeminada. Aí o que acontece? Meu Deus do céu, Deus. cara. Ô, meu, sério, eu não sei se eu vou poder postar esse vídeo no TikTok. Esse cara é muito escroto. Ele vai derrubar nosso canal? Coloca aqueles pi, sabe? Tipo, sabe que todo mundo faz em palavras que não tem nada Não, a ver, eu assim? vou ter que fazer. Paciência, vou ter que fazer. E ela começa a ouvir essas coisas. E depois ela vai chegar em casa e perguntar, papai, homossexualidade é pecado mesmo? E Mas por que ela vai perguntar se ela não é cristã? O que interessa pra ela? Se tu é pastor e tua filha não é cristã, ela não vai te perguntar se é pecado ou não. Ela vai ligar o foda-se. como que você vai explicar pra menina de 12 anos que homossexualidade é pecado? Não é fácil explicar para uma criança sobre Tu diz assim, ó, homossexualidade. Filha, é pecado porque diz na Bíblia. Pronto, essa é a explicação que... Vocês dão igual. Exatamente. Essa explicação que vocês dão, Importa por que que alguma é? coisa É. mais explicativa que isso? A gente pode dar algum outro argumento que vocês vão aceitar? Não, tá porque pra vocês tá escrito na Bíblia que é e foda-se. Exato.
A gente já mostraram pra cima, pra baixo, de trás pra frente que não é isso que quer dizer. Mas vocês insistem, então é só dizer isso. É só dizer isso. Deus falou, pronto. Deus disse que é Deus pecado. falou, e é Então isso aí. esses cantores estão doutrinando os nossos filhos. Sim. Nossa, mano! De uma banda que não faz turnê há uns 20 anos, Sim. né? Duvido, eu duvido que tenha alguma criança ali. Isso é tudo gente da nossa idade. Com certeza. Gente da nossa idade que tá indo lá no show deles porque era fã quando era criança. É por isso que eu sou contra essa A Pri foi no show dos Rebeldes na época que teve aqui a primeira vez. Ah, que inveja. ideia de uma pessoa cristã ir em um show secular. Mas por que tu não foi a primeira vez que teve aqui? Porque eu não tinha dinheiro? Foi em 2008. Eu não tinha... Amor, eu não tinha onde cair. Não era morta em 2008, era 2006. Pior ainda. Por exemplo. Ah, tá. Porque, gente, tem coisas que acontecem ali Mano, que eu são lembro contra a nossa fé. R$270 por mês. E Ah, ainda sei, aplaudimos, sei. né? Olha só. Mas era tipo uns 20 pila. Tu acha? Na época era. Todo mundo gostando do que ele falou. E no Claro. Nossa, que absurdo, as pessoas estão gostando. final, ninguém entendeu nada. Ninguém sabe o conceito de pecado. Né? Ninguém Não. Porque ninguém liga! Ninguém liga pra Porque essa vocês merda. não estão empurrando isso na nossa goela o tempo todo em lugares não seculares. Tu não devia estar no YouTube. Vamos começar assim, ó. Pastores saiam do YouTube, é um ambiente não secular. É um Saiam do ambiente meu ambiente secular. secular. É ambiente. É. Saiam do meu ambiente secular. Eu não quero vocês aqui. Isso. Vocês não querem cristão aqui, eu não quero vocês aqui. Isso. Voltem pro quadrado de vocês, então. Isso aí. sabe por que exatamente a homossexualidade é pecado. Eu vou Não explicar é. sobre isso agora, tá bom? Eu Tá, quero que deixa você eu falar, senão a gente compreenda vai acabar com essa algo merda aqui. importante. E eu vou ser direto, tá bom? A bom. homossexualidade Vai é pecado sim. Por quê? Tá. Porque rompe o padrão estabelecido por Deus. Que padrão, é meu amigo! Que padrão, meu amigo! Deus não ia nem criar mulher pra começo de conversa. Não existe padrão, porque assim, Abraão não pôde ter filho com a Sara. O que ele fez? Ele foi lá e fez filho na serva dele. Davi tinha 6, 7 esposas. Salomão tinha mais de 1000 mulheres. Que padrão é esse que eles estão quebrando? Eles pecaram também? Eles foram pro inferno por causa disso? Ou vamos dizer, vamos pegar melhor, vamos pegar José, pai de Jesus, que casou com uma menina de 12, 13 anos. Isso também não é um padrão, é um padrão? Porque eu achei que deveria ser 2 adultos, com consentimento. Qual é a porra do padrão? Que padrão é esse que estão tirando do cu o padrão? De um homem e uma mulher. Mas não é, porque todas essas merdas, esses caras casavam com 10 mulheres, 15 mulheres, tinham 20 filhos, 30 filhos com 15 mulheres diferentes. Outra coisa, a união sexual entre pessoas do mesmo sexo não é permitido diante da Bíblia. É Deus que condena isso. Além Sim, disso, Paulo porque diz, Deus por exemplo, entendia o conceito Não, de vamos ver, ele homossexualidade. vai chegar lá. em 1 Coríntios, capítulo 6, Ah. versículo 9 até o 11, Vai. que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Ah. Né? A maioria das versões traz esse versículo. Tá, Paulo, quem é Paulo? Quem é Os Paulo? afeminados, então eu, como uma mulher feminina, não vou herdar o Assim, reino ó, dos céus. quem é Paulo? Paulo é Deus? Quero saber se Paulo é Deus, porque Paulo não é Deus. Paulo é Jesus? Paulo não é Jesus também. Jesus nunca disse isso. Paulo é só um cara que pegou e perverteu todo o evangelho de Jesus. Ele não é Deus. Ficam só chupando as bolas do Paulo, tem as bolas do Paulo na boca, e daí foda-se Jesus. Foda-se Jesus, é Paulo. Ah, foda-se. Versículo com essa tradução. Tem outra passagem também em Gálatas, capítulo 2, versículo Paulo também. Mas 24, também não né? diz que os ricos não vão herdar o reino dos céus? Também, mas foi Jesus que disse, daí não conta. Não foi Paulo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Se fosse Paulo que tivesse dito que os ricos não vão herdar o reino dos céus, ele teria aceitado. que diz que, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O homem deixará a sua família e vai se unir com outro homem? Não, com a sua mulher. Tá, mas Porque não existia o conceito de homossexualidade, não existia o conceito de relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, do mesmo que vocês queiram E ele chamar. fala isso... Não existia esse conceito. Ele não fala isso como uma regra que tem que ser homem e mulher. Ele só fala que vai sair dos seus pais e vai casar com uma pessoa. Só que porque... naquela época, o único entendimento que Não, eles mas tinham era da mulher. existiam gays. Os romanos, a gente já citou quantas vezes aqui os romanos, sabe? Uhum. E tipo, Jesus cagou pro romano lá que tinha um amante, que um servo que era um amante. Cagou pra isso, disse, foda-se. Então,
Esse é o padrão estabelecido de família por Deus, entre um homem e uma mulher. Tá E bom, não um tá homem e bom. um homem e uma mulher Não, e uma um mulher. homem e 50 mulheres também. Tem que lembrar, um homem e 1000 mulheres também. Tem que ver que Deus também Não aceitava existe isso aí. na Bíblia. Em Romanos capítulo 1, do versículo 21 até o De 27, novo, Paulo, Jesus nunca falou nada disso. diz que nos últimos tempos, né, algumas pessoas iriam mudar, por exemplo, a sua forma de sexualidade. Ou seja, Não fala isso. Não fala isso. Eles não Ele entendiam o conceito de sexualidade. Não, mas ele não fala isso. Ele não fala isso. O que ele fala é iam perverter a forma. O versículo é diferente. Ele não falou qual é a referência, senão dava uma olhada aqui de novo. Mas o que ele se refere é a forma como fazem sexo. Mas ele não fala que é necessariamente homem com homem, mulher com mulher. Ele não tá falando disso necessariamente, porque no original, no King James, não fala sobre isso também. E essa palavra, essa frase, nem é utilizada pelos americanos para tentar condenar a homossexualidade. Porque eles sabem que não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa. Não é sobre isso esse versículo. homem se corrompendo com Não, homem, eu não falo isso. mulher com mulher. Então, é isso que está acontecendo. E a Bíblia diz que isso é pecado. Eu acho que esse Isso é uma tradução feita lá brasileira. rapaz aí, né, do RBD, além de ser uma má influência para muitas Peraí, pessoas, deixa eu ver que eu vou achar esse Eu achei versículo que aqui. julgar as pessoas fosse pecado também. Romanos. Não, mas esse aí não tem problema pra eles. Gays. Não é esse aqui que eu quis dizer. O texto de Romanos. Não, esse aqui mesmo. Ó. É um dos textos bíblicos usados pelos conservadores para dizer que Deus condena tanto gays quanto as lésbicas. Segundo a Bíblia, as mulheres deixaram o uso natural ou contrário à natureza e semelhante aos homens. Autor do livro Erotismo no Império Romano, analisando o cenário cultural da Roma Antiga, nos traz a seguinte reflexão. Quando ouvimos, estudamos e nos deparamos com um fato histórico, um comportamento ou um costume que aparecem aos nossos olhos como incompreensíveis e muitas vezes inadmissíveis, deveríamos ter sempre presente que um sucesso ou uma situação afastada do nosso tempo não pode ser julgado segundo a nossa escala de valores. Para ser objetivos, temos de olhar, interpretar e julgar os fatos, levando em conta os critérios e a mentalidade da época em que aconteceram. Partindo desse pensamento, por que o texto começa falando de idolatria? Amar alguém é imundície e desonra os corpos só porque a pessoa é do mesmo gênero? Se amar alguém do mesmo gênero é tão abominável assim, por que Deus não me liberta? Por que Deus é tão insensível com isso que eu não tenho controle? Eu não sei se isso aqui é cristão ou é... Vamos ver. Uso natural e contrário à natureza quando são interpretados contrários à natureza da lei de Deus. Entretanto, há uma tradução equivocada. A palavra natureza vem do original grego physis, do qual significa natureza inerente. A physis é aquilo que por si mesmo, de si mesmo, brota, jorra, desabrocha e se manifesta. O que isso quer dizer? Logo, Paulo, quando diz que até mulheres deixaram o uso natural contrário à natureza, ele está relatando a mulheres que não faziam sexo, que aquelas mulheres naturalmente não faziam sexo com outras mulheres. Não era essa natureza o uso natural delas. Porém, por uma razão estavam fazendo e esse motivo era abominável aos olhos de Deus. A partir daí você analisa a as expressões está como divindade. Tá, mas isso aqui eu não estou entendendo o que está querendo dizer com isso aqui, hein? Não é. Paulo não se referia aos relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero, os quais inclusive eram comuns na Roma Antiga, principalmente entre os homens. Ali, ó. Nesse ponto há um erro de interpretação secundária. A expressão paixões vem do grego pathos, e significa luxúria, depravação e desejo desenfreado, e não paixão romântica. Quando a palavra é traduzida como paixões, passa a equivocar a ideia de que Paulo estaria dizendo que gays e lésbicas se apaixonam, mas essas relações são infames. Essa interpretação não condiz com o original. Inclusive, o significado correto da expressão paixões infames responde ao segundo questionamento feito. Amar alguém é imundície somente pelo fato da pessoa ser do mesmo gênero? A resposta, não é. Paulo não se referia aos relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero, os quais, inclusive, eram comuns na Roma Antiga. Principalmente entre os homens, claro. A relação sexual entre mulheres não era considerado sexo por causa do machismo. Pois bem, se a relação entre homens era comum na antiguidade, se physis não significa leis da natureza de Deus e se pathos não significa paixão romântica, o que então o apóstolo quer dizer com essa passagem? Quando não conseguimos compreender o que um texto antigo quer dizer, precisamos entender o contexto cultural. Nesse sentido, o contexto social nos diz que as relações entre homens eram comuns na Roma Antiga. Por sua vez, diz que O contexto linguístico... nos diz... Eu tô tentando pular só. Nos diz que os Mas o significados contexto originais... linguístico é importante. O contexto linguístico nos diz que os significados dos originais das palavras physis e pathos não condizem com o que a teologia conservadora prega. Passando para o contexto cultural, aprendemos que a sociedade romana vivia o que chamamos de hedonismo, ou seja, a busca do prazer como bem supremo. Ou seja, o que ele está se referindo aqui claramente é sexo sem amor. Sim. Porque, como disse
o Caio Fábio, e eu discordo, não discordo. Onde há amor não há pecado. Eu só discordo que eu acho que o prazer pelo prazer não é um pecado. Só isso. Mas o que eles estão só dizendo é que o prazer pelo prazer é errado. É isso que Paulo quer dizer com esse texto. Só isso. O Pregando as Escrituras, novamente, cometendo uma falácia. Pessoas nunca leu a Bíblia, não sabe nem o conceito daquilo que é pecado ou não. É por isso que eu quero que você entenda que essas pessoas estão influenciando as crianças que nós estamos ali, né, cuidando. Sim. Essas crianças Sim, as crianças estão ali no show. Tô vendo elas ali no show. estão sendo influenciadas por esses cantores que usam, né, da sua fama exatamente para trazer um discurso totalmente contrário à Claro, Bíblia. claro. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Tome cuidado. Essa ideia de ficar perigo, levando né? seu filho para show secular não é uma coisa legal. Você não sabe o que o cantor amor, vai que não falar deu ali. certo. Por tá, exemplo, Deus. você não sabe a ideologia que aquele cantor acredita. Né? Foda-se a música, quando você tá leva aí pra uma ouvir a criança, música. né, Inclusive, o George Drexler foi lá e falou sobre a questão dos palestinos e dos judeus. Mas ele fez questão de defender que, tipo, nós temos os reféns judeus ainda lá. O pessoal lá, Palestina livre. Não, Palestina livre, sim. Porém, nós temos os reféns judeus também, que também precisam ser libertados. Porque ele também é judeu. Então, ele sente também um pouco da dicotomia que ele tá vivendo. jovem, por exemplo, para assistir a banda RBD, você tem que estar ciente das consequências. Tá bom, então.